Se você usa Jet Engine, você sabe muito bem que na hora de criar um formulário de cadastro e às vezes utilizar alguns determinados tipos de campo, você sabe que você não consegue inserir como título de um post algum determinado campo específico. Quer ver um exemplo? Só para você entender o que eu estou querendo fazer. Eu tenho aqui um formulário onde eu tenho aqui, ó, cliente e e-book, tá? É bem aleatório o exemplo. Então aqui eu tenho uma lista que está sendo provida através de um post type, ou seja, eu fiz um select que traz uma lista de post type, quer ver? Ó? Olha só, aqui no back-end, eu tenho aqui ó, um post type chamado clientes e tem toda essa lista. Ó. Pode ver que todo mundo que está aqui, ó, Heloísa, Fred, tá todos sendo renderizados aqui dentro dessa caixinha aqui, que é um select, tá? Até aí não tem muito segredo, basta colocar o select do formulário do Jet para ele renderizar. O problema é o seguinte, quando a gente salva esse dado aqui em algum lugar, por exemplo, eu fiz aqui o seguinte, eu tenho clientes e eu tenho e-books. Aí eu criei aqui um post type chamado solicitações. Então, se eu clicar nesse solicitações, dentro dele, ó, já tem aqui alguns testes que eu fiz. E aqui tá, ó, Pedro Severo, tracinho, e-book 6. Então, aqui eu tenho uma identificação visual. Mas não é assim que acontece na prática. Na prática, ele joga aqui o número ou hashtag, alguma coisa. Ele não coloca o nome que a gente quer colocar aqui. Então, fica difícil, às vezes, localizar o que a gente quer. Então, o que ele faz? Quando eu salvo um post type ali do jeito natural, ele joga o ID daquele nome, ou seja, o Pietro Severo é o 782 e o 1592 aqui é o e-book 6. Ele salvaria esses números aqui no título, por padrão, né? Então a gente tem que fazer uma gambiarrinha aqui, um hackzinho com JavaScript para poder gerar esse resultado que a gente quer. A gente quer salvar esse nome, que é o que a gente vê dentro do campo do formulário aqui, né? E não o ID dele. A gente quer pegar o nome que é o text, né? Que é esse nomezinho que aparece, não o ID representado por ele por debaixo dos panos. A mesma coisa no e-book. E muita gente me pergunta, cara, como que você faria isso? Ó, uma gambiarra que eu fiz aqui e deu muito certo, você pode estar usando aí, é o seguinte. Eu criei um terceiro campo aqui que eu chamei de título, tá? E esse campo aqui é o que eu uso para atribuir o título na hora de salvar o formulário. Dentro aqui do meu formulário do Jet que eu criei, aquele formulário que você estava vendo ali, ele tem aqui, ó, cliente, ele é do tipo select e ele renderiza, ó, o posts, né? O que, ó, form options é posts de clientes. Então eu renderizo aquela lista, certo? Só que ele me faz aquele favor de salvar o ID em vez de salvar o nome. Por quê? Aqui na hora de fazer o insert, ó, eu tenho aqui embaixo, ó, insert em solicitações, e eu falo, ó, cliente é igual ao post meta no campo de cliente lá do solicitações. E-book também, ó, vai para o campo e-book lá de solicitações. E o título, eu coloquei post title, que é o terceiro campinho aqui que eu falei para vocês que eu criei para fazer essa gambiarrinha. Então eu criei um campo título, que esse campo título eu vou deixar ele hidden, eu vou deixar ele escondido. Aqui nesse exemplo eu estou deixando ele visível para você, olha que interessante, ó. Vou clicar aqui, ó, Pietro Severo e-book 6. Quando eu der um submit, ó, ele coloca para mim aqui o nome já fazendo aquela concatenação e salva, né? E limpa o formulário porque ele já deu um refresh na tela. Então com isso, ele pega aqueles dois nomes, ele faz a união e salva, né, no título. E é isso que acontece aqui. Eu estou falando para ele pegar dinamicamente através do JavaScript esse nome e esse nome que está no label ali do select e fazer uma cópia para dentro desse campo oculto, né, que eu vou ocultar ele. E a hora que eu apertar o salvar, o Jet Engine vai ver que tem um campo, por mais que ele é oculto, ele é um campo. Ele vai salvar exatamente na posição que eu quero, que no caso é o título, sendo passado para o title ali do post type. Você achou bem confuso? Não é tão confuso assim quando você está com essa dor, tá? Eu tenho certeza que essa solução aqui pode salvar muita gente. É muito simples. Tem uma ideia então que você vai ter o seu formulário natural. Você vai criar um campo chamado título, né? Ó, título no name, o nome dele é título, tá? Então beleza. Vou vir aqui, vou colocar ele aqui também atribuindo, ó, título recebe o post title aqui no insert, tá? E os demais campos você faz a atribuição normal, do jeito que você já está acostumado, beleza? Só faz isso e aplica. Não tem que fazer mais nada aqui no formulário, tá bom? Só fazer isso e atualizar. Agora, aqui em Elementor Custom Code, você vai vir aqui e vai adicionar um novo código. Ó. Clica aqui em add new, vai dar um títulozinho aí para você. Vai colocar aqui, ó, local body end, prioridade 1. Você vai pegar o scriptzinho que eu vou deixar aqui abaixo do link do vídeo para você poder ganhar tempo. Eu vou te explicar ele bem fácil, você pode até modificar ele para você adaptar para o seu caso. Olha só que interessante o que eu fiz aqui. No caso, eu tenho o cliente e o e-book, e eu quero unir essas duas variáveis. Então, se você tem ali campo A e campo B, ou campo A, B, C, D, sei lá, enfim, você vai ter que aumentar as variáveis aqui. Então, cria novas variáveis, e cada bloquinho desse aqui, ó, representa uma dessas variáveis, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? É um select, tá? Toma cuidado que eu estou usando o campo do tipo select, por isso que tem essa declaração. Se você estiver fazendo com outro tipo de campo, você vai ter que aprender o jQuery para poder saber como que você pega
né, esse tipo de informação aqui através do jQuery, tá? Então fica aí a dica, vai fazer um curso de jQuery que você vai saber muito mais coisa para poder aplicar nesse tipo de caso. Ou vem aqui no comentário e me pergunta que talvez eu consiga te responder. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, quando o cliente dá um onChange, ou seja, quando ele modificar o valor ali do select, ou seja, quando ele selecionar alguém, eu falo para o meu jQuery, ó, pega para mim então esse cara que você acabou de selecionar e pega o text dele, não pega o value dele, que é o valor do ID. Pega o text, que é aquela coisinha que está aparecendo no label lá. E ele vai salvar nessa variável cliente, tá? Que a gente declarou aqui em cima. Agora eu tenho um segundo campo, que vai fazer a mesma coisa, ou seja, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e só mudei aqui, ó. Lembrando que esse hashtag cliente é o ID do meu campo. Lembra do name lá do formulário? Eu tenho meu name cliente e tenho meu name ebook. Então ele está pegando esse identificador, né? Então quando eu dou uma modificada naquele campo, ele sabe que eu estou mexendo nele e fala, ó, armazena aí na variável cliente o nome do cliente. E no ebook é a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa só que com o ebook, tá? Aí aqui embaixo eu fiz uma outra função. Quando eu clicar no botão Submit, eu recupero esses valores cliente e o ebook, ó, concatenei ele aqui com um tracinho e armazeno dentro do campo oculto título, tá? E aqui em cima até deixei comentado, ó, que eu vou até descomentar, é um comandinho para poder esconder o campo título, para ele não aparecer na tela. Dessa forma ele não vai aparecer, então a gente vai ficar com ele invisível e ele vai estar trabalhando lá pra gente. Então eu já abro o script começando com ele, ó, deixa o campo do título oculto e depois, se eu mexer em qualquer coisinha dessa, salva as variáveis no lugar certo. E quando eu apertar o submit, recupera lá os dados que eu selecionei, monta a frase e salva dentro do campo do título. E aí, quando o JetEngine salvar, ele vai pegar esse valor que está dentro do título e salvar no campo do título do CPT. Loucura, né? Mas funciona, olha que legal. Vou vir aqui e vou dar um publicar, no meu caso já está salvo, então não está atualizar, né? Mas quando você colocar publicar, ele vai aparecer essa tela aqui para você. Tenta fazer a condição, né? Onde que vai estar aplicado esse script, né? Então você vai vir aqui e vai falar, olha, tá num singular, numa página e no formulário X, né? Então você vai vir aqui procurar o nome da página. Ou simplesmente coloca uma condição em entire site e ele vai rodar esse script no site inteiro. Eu não recomendo. Eu prefiro que você use aqui o singular para rodar só na página que tem o formulário, senão é desnecessário ficar embedando um monte de coisa ali que você não vai usar, né? Ó, então form test, ó, tá aqui, ó, form test, vou salvar e pronto. Tá feita a publicação, atualizei. E se eu vier aqui agora no front, ó, vamos dar um refresh aqui, ó. Esse campo aqui do título tem que sumir. Olha aqui então, ó, fiz um refresh na tela, ele já sumiu com o título daqui, não tá mais aparecendo por causa daquele hide que a gente deu. Vamos colocar aqui, ó, Pedrinho Goulart e o e-book número 5. Vamos salvar, pronto, ó, mensagem de sucesso. Se a gente vier aqui agora em solicitações, ó lá, Pedrinho Goulart, e-book 5, veio certinho. E dentro ele salvou os IDs, como a gente queria, tá? Então é isso. Se você entendeu, gostou dessa super dica, que foi uma gambiarra, né, que foi um hackzinho, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e não deixa de curtir esse vídeo, beleza? Fico por aqui e até o próximo.